tem dúvida? Ah, agora pode, não pode mostrar criança no Instagram, no TikTok? Como é que tá isso? Eu vou perder minha conta no Instagram? Calma que a gente vai tirar essa dúvida. Já manda pra gente o seu caso específico. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a Camila Dias, a Suelen Romano, a Camila é advogada, a Suelen é psicóloga e a Charlene tá aqui. Ela é a mamãe da Chay. Conheci as duas esses dias, né? A Chay tem rede social. Tem ela rede gosta. social. Qual a idade dela? Ela tá com 12 anos, faz 13 anos esse mês. Tem quantos seguidores que ela tem no Ela Instagram? tá com 21 mil. Uau, Chay, tá demais. Ela tá aqui nos bastidores. E aí, você está preocupada com esse assunto? Já estou preocupada, mas também já procurei um advogado, tá? Ele já deu a entrada aí com o pedido do alvará, porque não tem como, né, ficar de fora aí. Vocês têm medo? Ficaram com medo de ter a conta suspensa também? Muito medo, muito. Assustou vocês? Enquanto isso, até sair esse alvará, vocês estão produzindo conteúdo ou deram uma segurada? Eu estou dando sim uma segurada, né? Assim, eu posto bem pouco, mas estou evitando. Certo. Camila, primeiro vamos entender o que está por trás disso, qual é, né, a verdadeira função de tudo isso que está acontecendo? Proteção. A gente aqui no Brasil, a gente não tinha regulamentação para nada, a não ser exposição em casos vexatórios, né, de cunho sexual. Aí o Ministério Público, alguma denúncia, poderia tomar uma medida. Então, foi feita através do ECA Digital, nessas novas regulamentações, para proteger as crianças e os adolescentes. Porque, por mais que eles queiram, muitos gostam, né, e têm essa facilidade, e monetizam ou não, tem uns que também não monetizam, mas ficam aparecendo o tempo inteiro, essa exposição ela não é vista como uma exposição saudável desde que ela seja assistida. Então, quando os pais buscam, né, um influenciador mirim, é regra. O influenciador mirim precisa. Esse daí a gente não precisa nem de, depende. Não, se você tem uma exposição onde você angaria fundos ali, colaborações, patrocínio, collabs, contratos, né, é uma regra. Então, e se o adulto que monetiza através também da imagem dessas crianças e adolescentes também precisa. Isso aí a gente não tem nem, assim, será? Não é nem que ele depende. A questão é as outras questões, outros casos, outros tipos de serviços que estão gerando aí algumas dúvidas. Então, a principal dúvida é apenas conteúdo, porque nem tudo que a gente posta, vamos lá, de 10 coisas que a gente posta, vamos dar um exemplo que 3 sejam comercializadas. E as outras 7, eu preciso me preocupar? Não necessariamente. Você que é uma mãe, que tem um Instagram do seu filho, você compartilha lá, vai fazer uma viagem, mostra a criança e tudo. Isso daí não, é sua rede social, você precisa continuar tomando cuidado. Sugiro que evitem excessos, porque os excessos vão ser, de alguma forma, como a inteligência artificial alcança tudo, vai ser seu Instagram, se você aparecer com seu filho em muitos stories todos os dias, vai ter um olhar especial sobre ele. Então, a Meta vai começar a verificar esses perfis. Então, mas não, você vai almoçar, você mostra seu filho, vai fazer um post, um aniversário. Agora, quem só mostra muito, mesmo que não ganhe dinheiro em cima dele, precisa estar em alerta, porque a superexposição também vai ser observada. Olha, interessante. Então, não é só quem monetiza. O que é monetizar, Roberta? É ganhar dinheiro em cima de uma publicidade. Ou seja, superexposição. Isso, também, porque é uma forma de segurança, né? Tá, perfeito. E é para esse assunto também que a gente convidou a Suelen, de que maneira isso pode ser considerado uma proteção para essa criança? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também visa, né, trazer essa proteção, porque a gente fala dos predadores digitais, né, que são pessoas que justamente, com o que a Camila está falando, vão ficar de olho em algumas ações. Então é importante que os pais, independente do que o Estatuto exige, coloca, né, eles tenham a ciência que eles são os maiores guardiões das crianças e dos adolescentes. Eles também são responsáveis pela prevenção de saúde mental e de segurança dessas crianças. Então, dentro do que ela colocou muito bem, é importante não postar as crianças em situações, né, de rotina, uniforme de escola, né, deixar claro ali algumas questões de personalidade da criança para que a gente evite, por exemplo, que ela sofra bullying de parentes, de amigos. Tem uma pergunta que eu acho muito importante também fazer nesse contexto,
e que é uma pergunta que precisa ser feita com repetição. É se essa criança ou adolescente quer que no futuro as pessoas tenham acesso a ela enquanto criança. Então, às vezes, quando muito nova, né, ela vai responder que está tudo bem, porque ela ainda não tem consciência disso. Então, por isso é uma pergunta que precisa ser refeita. Então, o Estatuto ele fala exatamente desse ponto, mas se a gente for estudar ele ao todo, existem vários pontos de saúde e segurança que precisam ali ser colocados e não velados. Mas no caso da Chay, ela, há quanto tempo, já há quantos anos ela já é familiarizada com a rede social? Então, desde os 6 anos, eu vejo assim que ela tem uma facilidade, né? Ela tem esse lado artístico, né? Desde os 6 anos. E aí ela começou, né, a desfilar, já fez 5 comerciais de TV. E aí começamos também a criar conteúdo com ela, né? Inclusive, né, temos parcerias aí com shoppings, né, hotel, marcas e lojas que estão sempre aí conosco. E assim, eu e meu esposo, né, a gente toma conta das redes sociais dela, eu que respondo os seguidores, né, eu que edito os vídeos, então assim, ela não tem, né, contato com o seguidor assim no direct. E ela tem horário para tudo, né, não tem esse problema lá em casa. Né? Ela tem hora de brincar, hora de estudar, está com ótimas notas, tá? Faz aula de inglês, faz aula de teatro e até crochê, acredita? Está fazendo crochê. Olha que fofa, gente. Mas isso a gente está mostrando um exemplo de uma situação saudável. Isso. Quem dera se todo mundo tivesse, se todos os pais tivessem essa consciência e essa preocupação, né, Camila? Isso. É justamente essa a intenção. É blindar as crianças, por exemplo, de comentários ofensivos. Opa, peraí, tem uma mãe filtrando esses comentários. Né? Por aí, essa é a ideia? Exatamente. Eles estão protegendo ela, né? Então, ela pode sim, pelo estatuto, né, inclusive, pode ter esse fim, realmente, não é proibido que esteja. Tem crianças que trabalham, são atores, né? Tem essa relação positiva, mas é através do alvará, com a permissão de um juiz da infância, ele vai estar analisando e vendo que aquilo ali realmente é funcional para aquela dinâmica familiar, que essa criança não está sendo explorada, como a gente já viu vários casos aí midiáticos, né? Não está fazendo aquilo ali simplesmente porque o pai ou a mãe quer, mas vai ver ali um laudo de um psicólogo, né, atestando como está a saúde dela, compromisso com a escola, não está ali trabalhando o dia inteiro se expondo. Então, assim, são algumas questões importantes. Chegaram perguntas aqui, Camila, tem uma pessoa dizendo: eu tenho uma loja de laços infantil. Às vezes, algumas mães me enviam fotos das meninas com um lacinho. A pessoa quer saber, posso postar? Porque essa é uma preocupação não só de pais que, às vezes, expõem os filhos nas redes sociais, mas também de lojistas, de negócios que envolvem também o universo infantil. Esse é um ponto que realmente está delicado, porque na legislação não veio definindo dessa forma pode, dessa forma não pode. Pessoas que trabalham com imagens de outras crianças sempre precisaram tomar cuidado com questão de autorização. Autorização mínimo, gente. O mínimo que um pai precisa dar para aparecer no Instagram de um fotógrafo, numa imagem de escola. A gente assina termos, que nem a participante comentou, né? Os pais mesmo que enviam as fotos. E aí fica aquele questionamento. É preciso avaliar caso a caso o quanto que essas crianças estão sendo expostas, seu Instagram ou suas outras redes sociais, né, porque cabem para outras. Tem muitas imagens, porque aí eu avaliaria o caso específico e pode ser que precise sim de um alvará, identificando justamente o porquê, que a gente vai explicar ali naquele alvará. Olha, é para fins de não comercializar aquela criança, mas como é o meu produto, né, estou usando aqui um termo coloquial para vocês, como é o meu produto, então eu preciso dessas imagens, são fornecidas de forma assim, assado. Então, eu creio e eu prefiro pecar agora nesse início, no excesso. Não, vamos entrar, deixar um juiz avaliar, ver que eu não estou explorando essas imagens e ter essa autorização do que ficar fazendo e minha rede cair. Depois derruba para conseguir resgatar. Demora. Não tem um prazo, mas demora bastante e não dá para, tipo, eu só ir lá e, como advogada, olha, eu preciso que volte. E aí, pensa no prejuízo para uma comerciante pequena, que ali estava fazendo da melhor forma possível, né? Com coração, com boas intenções, você não consegue vender, você não consegue ter acesso. Então, vamos buscar. O que já foi postado precisa se preocupar com coisas do passado? Por exemplo, eu sou cheia de postagem dos meus filhos nas redes sociais. Não, porque aí você vai precisar ver se, vamos supor que você tenha contratos onde essas crianças
crianças estiveram participando. E na época não tinha ainda alvará. E esses contratos ainda existam, né? Você tem alguma colaboração, e você precisa incluir agora nesse novo alvará, informar que desde tal período eles já estão, né, participando. Agora, se é só imagens, estamos viajando, estamos felizes e tudo, aí não. Agora, olha, vai ter muita criança querendo, mamãe, me mostra os seus stories. Porque tem isso, às vezes, deles pedirem, né? E aí, como é que a gente também explica isso para as crianças? A gente precisa entrar em acordos também e esclarecer que muitas vezes isso envolve vaidade, não necessidade. Tanto a vaidade dos pais quanto a vaidade das crianças e não essa necessidade. Então, esse estabelecimento de acordos e de imposição de limites que vem dos pais, independente aí, né, do prazer dessas crianças ou não com o que é colocado, é muito importante. E aí, como é que a sua filha já recebeu essa notícia? Então, ela ficou muito preocupada, né? Mas agora, graças a Deus, já entramos com o pedido. Estamos, assim, um pouco mais tranquilos. Estamos esperando aí para continuar as postagens. Leva quanto tempo, Camila? Não, acredito que vai dar certo. Então, não tem um prazo estipulado, mas não está demorando muito porque... teoricamente, é uma ação um pouco mais simples, porque não tem prova, contraprova, audiência, não tem aquele processo de litígio que a gente está acostumado no judiciário. Então, é uma questão de avaliação, né? O Ministério Público também analisa, que é quem responde pela criança. Então, não é uma ação longa, porém, é necessário. Então, assim, esse bom exemplo aqui da participante se estenda a quem, né, também aí tem filhos que estão aí monetizando na internet, porque... Mas aí, rapidinho, eu tive esse alvará, apresento isso aonde? A Meta vai saber que eu tenho esse alvará? Você precisa juntar no Meta. Tem, né, a Meta enviou o e-mail, tem também acesso, o advogado também vai fazer isso, precisa de informar que esse alvará existe. Mas suponhamos que você não informou e tudo, mas você já tem o alvará e a sua conta caia, aí dá para correr mais rápido para poder reativá-la. Perfeito, gente. Obrigada pela participação de vocês. Então, cuidado com os excessos de imagens de crianças também. Não só a monetização, já tem que solicitar o alvará. E os excessos é outro cuidado. Obrigada, tá? Uma ótima tarde. Dá um beijo na sua princesa, na Chay, tá?